Eu acho que vocês têm que... Pronto. Bom dia, pessoal. Para quem não estava aqui, eu esqueci de começar a gravar a aula, mas estou gravando a partir de agora. E quero começar falando sobre a importância da redação numa prova do Enem. E eu coloco aqui uma calculadora para nós refletirmos um pouco sobre isso. Então, claro que todas as disciplinas elas são importantes, né, no Enem. Todas as áreas elas são importantes. Nenhuma delas deve ser menosprezada. Porém, a gente sabe que a única prova, com raras exceções em matemática, a única prova que a gente consegue ter uma nota de 0 a 1.000 pontos é a de redação. Então, assim, e redação não é uma coisa do outro mundo, é algo que a gente nasceu falando português, a gente fala português desde criança, a gente aplica língua portuguesa, né, desde a infância, então a gente só tem que saber organizar essa língua que a gente já conhece, tá? Então não é uma coisa tão difícil, tão de outro mundo. É a questão de dominar as técnicas. Bom, redação ela vai de 0 a 1.000. Se você tira uma média, por exemplo, de 500 pontos, 5.000 não, 500 pontos nas outras áreas, são 4 áreas que o Enem tem, né? Então, vamos fazer 500 vezes 4 dá 2.000. Se você tira um 900 na redação do Enem, observe, sua média era 500. 2.900 dividido por 5, 580 pontos. Então, com uma nota boa na redação, uma nota 900, sua média geral, ela sobe 80 pontos, se ela fosse 500. Vamos ver 600 agora, que foi mais ou menos o meu caso, quando eu passei para jornalismo. 600 pontos vezes 4, que é a média nas outras áreas, nas 4 áreas, dá 2.400. Eu tirei, né, 980 na redação, e vocês podem tirar isso também, 900, 980. Então, esperamos isso, estamos trabalhando para isso. Vamos ver quanto aumenta. 676 pontos, aumentou 76 pontos na média, uma boa nota, uma boa nota na redação, né? Então vejam qual a importância, né? Qual a relevância disso, de a gente saber dominar essas técnicas, de a gente se dedicar ao estudo de redação, como isso pode nos ajudar a conquistar o nosso curso superior. Inclusive foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu tirei 700 em matemática, se não me engano, e acertei 20 questões, né? Assim, não foi muito, foi menos da metade, porque matemática vale bastante também. Aí fiz 700, nas outras eu fiz, teve uma que foi 400 e pouco, 500 e o resto foi 500 e pouco, 600 e pouco. Então a média no total foi uns 610, a média nas outras disciplinas. Com a redação 980, minha nota foi para 686. E eu consegui passar no 6º lugar em jornalismo. Então, vejam, né, como a redação ela é importante, né, para vocês. E as outras disciplinas, sem dúvida, são todas importantes. Mas eu falo isso porque a redação ela vai de 0 a 1.000 e vocês dominam a língua portuguesa de alguma forma. Então, é só organizar o que vocês já têm, o repertório que vocês já têm. Bom, passado esse merchandising, vamos para as redações. Vamos olhar algumas redações e ver quais são as qualidades delas, os problemas e etc. Eu estou partilhando minha tela, né? Então, a gente vem para cá. Vocês estão vendo a redação? Agora eu preciso que vocês falem no microfone, porque eu não estou vendo o chat. Yeah. Yes, tá bom o tamanho? Tá bom. Tô brincando, tá? Vocês têm a opção também de girar a tela. Não sei se o celular de vocês tem essa configuração de rotação de tela, aí vocês podem girar a tela e deixar ela na horizontal. Não, professor, mas vou fazer, né? Enfim. Porque como o meu computador é horizontal, a tela, então talvez fique mais aberto para vocês. Bom, essa redação aqui, ela foi do Luiz Felp. Não sei se vocês já ouviram falar do Luiz Felp. E a partir desse momento, todos os comentários que vocês forem fazer, todas as dúvidas e, sei lá, o que vocês quiserem falar,
Vocês ligam o microfone e falam para mim, tá? Porque eu não estou vendo o chat. Então, essa redação, ela foi do Luiz Felp em 2015. 2015, quando o tema foi manipulação de dados, eu tenho aqui a proposta na internet. E aí, ele tirou 1.000, conquistou 1.000 pontos nessa redação, ficou super conhecido por citar Black Mirror na redação, apesar de outras pessoas também terem citado Black Mirror, porque é uma série que tem muito a ver com esse tema da manipulação dos usuários na internet, né, nas redes digitais, mas ele ficou muito conhecido enfim, essa redação aqui é dele, ele tirou 1.000 pontos. Vamos ver quais são as qualidades, né, por quê? Por que ele tirou 1.000 pontos? Por que ele conquistou 1.000 pontos? Será que ele fez uma coisa do outro mundo? Será que ele trouxe dados assim tão detalhados, tão específicos? Será que nós não temos a capacidade de fazer isso também? Então a gente vai analisar aqui que redação, ela não é perfeição, ela não é inspiração, ela é técnica e sobretudo treino. Por isso é importante que vocês façam as redações que eu passo para vocês, para que eu corrija, vocês confiram a correção e vão aperfeiçoando. Tá bom? Ó, o tema, vamos ver logo o tema, qual foi? Dá um zoom aqui no tema. Os textos motivadores, a gente tem 4 textos motivadores, e o tema está aqui. Não é assim, não. Só um momentinho. Vou dar só o zoom mesmo. O tema é esse aqui, onde o meu mouse está passando. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Certo? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Prestem muita atenção em cada palavrinha dessa, porque a gente vai precisar delas para analisar a redação. Então, o Enem traz os textos motivadores, né? Falando sobre a utilização da internet entre as pessoas, como é que para que essas pessoas utilizam a internet, como é que ocorre a filtragem de dados, né? Das pessoas na internet. Então, o Enem ele traz algumas informações que você pode usar como forma de se motivar, de conhecer um pouco o tema, mas você não pode ficar somente nesses textos propostos, tá? Esses textos aqui são, já está dizendo o nome, ó, motivadores. Textos motivadores servem para motivar e não para vocês ficarem somente neles. Vocês têm que usar o repertório de fora, externo. Então, vamos ver o que é que Luiz Felp escreveu acerca do tema manipulação de dados, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos lá. No livro 1984, de George Orwell, aqui está faltando uma vírgula, vejam que, que toda redação, que nenhuma redação é perfeita, apesar de ser 1.000. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico, em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Então, ele começa citando, né, fazendo uma referência de um livro, e isso a gente viu lá na aula sobre introdução, que eu gravei para vocês. Como a gente pode começar o nosso texto, né? Então, ele contextualiza o tema a partir de um livro. E ele vai descrevendo, é retratado. Então, ele descreve a história um pouquinho do livro, né? Os pontos principais. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Aí pronto. Isso aqui foi a descrição, né? Ele descreveu o livro, mas vocês não podem perder muito tempo na descrição também. Perder muitas linhas na descrição, porque a sua redação tem que ser dissertativa argumentativa.
Então, você deve trazer a descrição e os elementos de fora, as citações, as pesquisas, as falas de autoridade, tudo isso para legitimar seu ponto de vista, para embasar seu ponto de vista, justificar o seu ponto de vista, para não dizer, sou eu, não só sou eu que estou dizendo isso, outras pessoas estão dizendo também, inclusive o clássico 1984 de George Orwell. Então, depois de descrever, ele fala fora da ficção, então ele liga, né, o 1984 à realidade, fora da ficção. É fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Então, eu quero que vocês digam aqui qual é a tese, qual vocês acham que é a tese do Luiz Felp. Onde é que vocês acham que está a tese do Luiz Felp? Lembrem que eu não estou vendo o chat, tá? Eu preciso ligar o microfone e falar. Alguém arrisca? Se não arriscar, eu vou sortear. Pronto, eu falo. Diga aí. Eu acho que é na parte gradativamente os algoritmos e sistemas de inteligência artificial colaboram para a restrição de informações e bababá. Beleza. Obrigado. Foi Romilson que falou? Foi. Beleza, valeu. Tá aí também. A tese dele não está tão direta, explícita, né? Aqui a gente tem uma contextualização, tá? Ele contextualizou o tema e a tese. E aqui a gente tem um pouquinho da tese. A tese dele é muito simples, né? Fora dessa ficção de George Orwell, a realidade, ou seja, a tese dele é que a realidade do mundo cibernético do século XXI é muito semelhante à realidade apresentada por George Orwell. E aí, por que ele acredita nisso? Por que ele tem esse ponto de vista? Ele acredita nisso porque, como Romilson bem disse, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis. Isso aqui é a causa da tese dele, né? Então, isso aqui faz parte da tese, mas é o argumento que ele vai desenvolver no parágrafo 2, no primeiro parágrafo do desenvolvimento. E esse aqui é o argumento que ele vai desenvolver na segunda parte do desenvolvimento, no parágrafo 3 do texto. Então, primeiro ele fala a tese, que é que a sociedade atual, o mundo cibernético do século XXI, é semelhante à realidade apresentada por George Orwell no livro 1984, e depois ele fala quais os argumentos, ele resume os argumentos que ele vai trabalhar no texto para defender esse ponto de vista. São esses dois argumentos aqui. O primeiro, que os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis, né? E o segundo é que a influência comportamental do público, eles também corroboram para a influência comportamental do grupo. E leva o grupo a se prender numa grande bolha sociocultural. Então, vamos ver como é que ele trabalha esses dois argumentos no decorrer do texto. Lembrando que isso aqui é o desenvolvimento 1, vou botar D1, e isso aqui, vou colocar D2, tá? Está lá no desenvolvimento 2. Então, para o texto dele ser bem conectado, ele vai precisar trabalhar esses argumentos de uma forma coerente. Vamos ver se o primeiro ele atende. Lembra, primeiro argumento, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis. Vamos ver como é que isso está trabalhado aqui. Em primeiro lugar, é importante destacar
que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação, a partir do uso diário individual. Então, isso aqui é o tópico frasal. Lembra da aula de tópico frasal? É aquela frase que sintetiza, que resume as coisas que serão trabalhadas neste parágrafo. É a frase que parte dela, ela é o início, né? Parte dela, os argumentos deste parágrafo, tá? Então, vamos lá. Tem a ver essa parte em amarelo com essa outra partezinha em amarelo? Ele desenvolveu esse resumozinho aqui do D1? Sim ou não? Sim ou não? Falem, minha gente. Oi? Vocês estão aí? Meu Deus. Sei não. Eu não vejo, minha gente. Eu não vejo o chat. Tá. Oi. Eu cheguei agora porque eu tive um imprevisto, eu tive que sair de casa, mas só deu pra entrar agora. Quem tá falando? Igor. Beleza. Beleza. Então vamos lá. Sim, ele responde, né? Ele expande, na verdade, esse argumento, porque aqui a gente tem o resumo e aqui a gente tem a expansão desse argumento, tá certo? Ele vai detalhando esse argumento, tá? Então, qual é o argumento? Os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram, contribuem com a restrição de informações disponíveis, né? Então, as técnicas que as redes digitais usam, que são esses algoritmos, né, para selecionar o que é que as pessoas gostam de pesquisar, o que é que as pessoas não gostam de pesquisar, filtrar os gostos das pessoas, né, e ele só consegue filtrar isso, os algoritmos só conseguem fazer isso porque vai restringindo, pegando as informações que estão disponíveis nas redes. Então, vejam, de acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, Prema, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo realizado só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação vistas em 1984. Então, ele retoma o exemplo que deu lá em cima. Assim, os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Então, o que é que ele fala em resumo neste parágrafo? Tá, que a internet, ela foi boa, ela trouxe uma certa liberdade para as pessoas, mas que essa liberdade é uma liberdade ilusória, porque ao mesmo tempo que as pessoas acham que são livres nesse terreno da internet, elas também são controladas pelos dados que elas colocam na internet, né? Então, basicamente, foi esse o argumento dele neste parágrafo. No outro parágrafo, ele vai falar sobre a influência do comportamento do público preso em uma grande bolha sociocultural. Então, vamos ver se ele atende isso aqui. Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Então, isso aqui, ó, é o tópico frasal dele. Tem a ver ou não tem a ver com essa parte em verde que eu marquei aqui? Ele usa, inclusive, palavras para remeter, ó, comportamento, comportamental. Influência, influência. Então, essas palavras-chave que vocês podem usar, ó, aqui,
no resumo do desenvolvimento e no desenvolvimento serve para que o corretor, que só tem cerca de 40 segundos a 3 minutos para ler a sua prova, ache mais fácil qual é o seu tópico frasal e conecte ele com a introdução. Então, usem palavras que consigam direcionar melhor a leitura do corretor, tá bom? Para ele não ter trabalho, porque é difícil corrigir 100 redações por dia. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural, para os pensadores da Escola de Frankfurt, produzir conteúdo padrão de gosto do público para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e, logo, facilmente atingível. Então, ele fala o que neste parágrafo? Gabriele. Pode ligar o microfone, por favor. Oi. Gabriele, oi. O que é que tu entendeu que ele falou nesse parágrafo? Estou ouvindo. Sim. Oi? O que é que tu entendeu que ele falou aqui nesse parágrafo, sobre o que ele falou, sobre o que ele escreveu? Alô? Eu não sei se... Tô Oi. ouvindo. Tu não tá me ouvindo, não? Tô ouvindo você. Ligou? Tô ouvindo você. Certo. Na redação, no caso, ele fala que essa escola, Frankfurt, eles auxiliam as nossas pesquisas e escolhas para, de uma forma, tornar tudo que a gente escolhe homogêneo, ou seja, o que eu escolho e outras pessoas escolham sejam parecidas. E que na série Black Mirror, eles influenciam essas escolhas, por exemplo, o que a gente prefere, para colocar no banco de dados e tornar mais fácil essa escolha, só que não necessariamente fácil, mas como se o que a gente escolhesse fosse realmente o que a gente quisesse, mas na verdade foi o computador que colocou aquela escolha direcionada pra gente, aquela influência entre a gente. Como quando a gente está em um site e a gente pesquisou algo para comprar e aparece diversas outras coisas que a gente deveria comprar para influenciar a gente. Mais ou menos isso, eu acho que ele falou. Essa influência que o computador coloca na gente. Exatamente. E você trouxe outra questão. Você poderia, em vez de usar Black Mirror e Escola de Frankfurt, usar esse exemplo que você trouxe das lojas online, né? Como as lojas online, elas levam a gente a visualizar produtos que a gente geralmente pesquisa, ou então que a gente pesquisa em outros sites. Então, esse também é um exemplo que cabe aqui nesse desenvolvimento e pode ser considerado uma forma de argumento. É um exemplo concreto. Quando você não tem, assim, às vezes, não sei de estatística, não sei de nenhuma fala de autoridade, não sei de nenhum filósofo, não sei escola de Frankfurt, o que é que eu faço? Você lembra desse exemplo que você vive no dia a dia e você pode trazer ele para a redação, tá? Para embasar o seu ponto de vista. Beleza, obrigado, Gabriele. Olha, ele fala dos exemplos, mas ele não fica só no exemplo, né? Ele argumenta também. Então, ele faz aqui, ó. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Então, ele argumenta, ele fala o ponto de vista dele, o que ele acha, mas não fica só no achismo. Ele coloca o exemplo, né? E vejam que essa redação, vocês não têm, assim, estatísticas, vejam que não tem estatísticas de outro, né, estatísticas muito precisas, fatos muito históricos, minuciados, detalhados, não. Ele pega conteúdos que aqui vocês têm acesso. Black Mirror, 1984, um livro, um clássico.
né, que pode ser falado numa aula de filosofia, por exemplo. Ele pega Zygmunt Bauman, filósofo que é muito trabalhado nas aulas de filosofia, um sociólogo muito trabalhado. Escola de Frankfurt, também, na escola. Então, vocês têm que pescar esses conhecimentos de outras áreas, de história, de filosofia, de geografia, principalmente, né? E de sociologia, que são as áreas de humanas, que vocês podem utilizar na redação, tá certo? Pronto, vamos para a conclusão. Eu vou fazer um breve apanhado da conclusão, porque a gente vai ter uma aula semana que vem só sobre conclusão, tá certo? Então, portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério da Educação e Cultura crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Então, vejam aqui, só para pincelar. Primeiro, aquela coisa que todo mundo fala, né? O Estado tem que tomar providências, ou então a mídia tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar assim a situação. Tem que ter uma própria intervenção. E na proposta, é necessário que tenha o agente específico, que nesse caso é o MEC, o meio, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais, certo? Dentro dessa proposta, como é que essa proposta ela vai ser efetivada, né? E a finalidade dessa proposta. Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país. E, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston, de 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. E aí, o texto ele fica bem conectado, mais ainda, porque o redator ele vai lá na informação que ele deu na introdução e coloca ela também na conclusão, para amarrar, né? Redação é isso, você pega duas pontas de uma corda e amarra a introdução de um lado, a conclusão do outro, e deixa tudo bem amarradinho. Beleza, vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida em relação a essa... Luiz Felp, acho que é. Tem alguma dúvida em relação a isso aí, gente? A essa redação? Alguma coisa que vocês queriam comentar? Agora eu estou aqui no chat. Tudo tranquilo? Posso passar para a próxima? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Próxima. A próxima redação, não lembro quem é a redatora. Foi uma redatora, o nome eu não lembro. Mas ela também conquistou 1000 pontos na redação no Enem 2015, sobre o mesmo tema, tá? Então, vejam. Vamos ler essa redação aqui. As primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento, por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Quero que vocês leiam direitinho isso aqui, essa introdução, para a gente revisar a aula passada, e me digam qual é a contextualização, qual é a tese, onde está a contextualização, onde está a tese, e onde está o resumo dos argumentos que serão trabalhados no desenvolvimento. Vamos lá. 1 minuto.
Lembrando que eu não vejo o chat, vocês têm que falar, tem que ligar o microfone e falar. Eu quero, repetindo, onde está a contextualização do tema, onde está a tese, a explicitação, a apresentação da tese da redatora, e onde está o resumo dos argumentos que serão trabalhados no desenvolvimento. Tudo isso tem que estar na introdução. Alguém? Eu acho que a contextualização tá. As primeiras 2 décadas do século XXI no Brasil e no mundo globalizado foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação. Até aí. Aí, deixa eu ver. Acho que a tese tá. O panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio de redes sociais virtuais. Certo. Até aqui? Nesse sentido e tal. Tá. Tu acha que a tese é até aqui? Não, Tese, também vou tem marcar aqui. depois, em contrapartida, nossa, que na realidade impõe novos desafios na sociedade contemporânea. Aí tem um resumo, as possibilidades de manipulação contemporânea digitais, desse modo, falando assim. Aí esse final eu acho que é o resumo. Esse aqui é o resumo. Não, o final Isso é. aqui. O resumo é desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática. Aí, o resumo é a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos e democráticos. Muito bem, muito obrigado, Romilson. Inclusive, as redações de Romilson, elas trazem muito essa estrutura aqui, as que eu já li. Ele contextualiza, ele apresenta a tese e ele apresenta explicitamente o resumo dos argumentos. Inclusive, parabéns. Essa introdução aqui, ela é mais explícita em relação a essas técnicas do que a outra, do Felp. Por quê? Eu falo muito Felp, minha gente, porque ele tem um canal no YouTube, tá? Depois vocês podem assistir, que ele dá dicas, assim, sobre redação. Então, aqui, a contextualização fica muito clara, que é isso aqui. Vou colocar entre colchetes. Contextualização. É muito claro que a contextualização é essa daqui, tá? Ele fala, a redatora ela contextualiza esse tema de acordo com os avanços científicos e o mundo globalizado, né? E é uma contextualização muito básica, mas que serviu, deu a ela 1000 pontos também, né? Assim, poderia ficar uma contextualização mais aprofundada, mas tudo bem, não tem problema também. O que importa é que a redação ela seja orgânica, ou seja, ela seja bem conectada, ela seja coesa, tá? E coerente. Então, aqui, ela apresenta a tese. Como o Romilson falou, ela apresenta a tese, essa parte em azul. Então, qual é a tese dela? É somente que, vou perguntar, a tese dela é somente que a evolução das mídias, das tecnologias de informação e comunicação promoveram o acesso ao conhecimento? Não, não é somente isso. A tese dela é, apesar de essas tecnologias de informação e comunicação levarem ao acesso, à ampliação do acesso ao conhecimento, em contrapartida, há também os desafios da manipulação comportamental via dados digitais. Então, a tese dela se baseia numa oposição, né? Num impasse. Ao mesmo tempo que isso é bom, que a tecnologia é boa, garante a liberdade, também garante a restrição, né? A manipulação. Aí, a partir dessa tese, ela vai justificar. Por quê? Por que eu acho isso? Né? O que é que eu vou falar no desenvolvimento para justificar isso? E ela coloca de uma maneira muito clara. Por que de uma maneira muito clara? Ela usa essa expressão aqui, ó. Desse modo,
torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática. E você pode usar isso em várias redações. Em qualquer, talvez caiba em qualquer tema, né? Talvez não caiba em qualquer texto, da forma como você escreve. Mas isso aqui, ó, vocês vejam que não tem nada em relação ao tema, né? Não tem nada em relação a manipulação, a palavra manipulação, dados, internet. É uma frase geral, que dá para ser aplicada em outros textos, em outros temas também. Só que aqui tem uma coisa específica, percebam isso. Essa palavrinha aqui, ó. Que cor eu boto, meu Deus? Impactos. Principais impactos. Vocês devem saber que as redações do desenvolvimento, muitos professores, eles utilizam aquelas ideias de causa e consequência, né? No primeiro parágrafo do desenvolvimento, você fala numa causa. No segundo, você fala numa consequência daquele tema. Ou então, pontos negativos, pontos positivos. Ou causa, consequência, consequência. Tem uns modelinhos, né? Eu não gosto particularmente desses modelos, porque eu acho que eles engessam, eles restringem muito o texto. Você fica naquela postura meio presa, sabe? Aquelas questões. Então, o que é que você precisa? Você precisa ler o tema, você precisa ver o que é pertinente, o que é necessário, né, falar sobre aquele tema. Então, quando essa pessoa leu o tema, ela viu que o necessário era falar sobre impactos. Quais são os impactos dessa manipulação para as pessoas, para a sociedade? Então, todo o desenvolvimento dela, ela vai falar sobre impactos. Beleza? E aí ela traz quais são os impactos. A perda da autonomia, que ela vai desenvolver no desenvolvimento 1, e a sabotagem dos processos político-democráticos, que ela vai desenvolver lá no terceiro parágrafo, ou seja, no desenvolvimento 2. Certinho? Entendido? Alguma dúvida em relação à introdução? Nenhuma? Posso passar? No momento, não. Beleza. Ó, então vamos ver se ela vai trabalhar essa parte em amarelo aqui. Vamos ver. A perda da autonomia de pensamento. Em primeira análise, é lícito postular que a informação é um bem de valor social, o qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos de decisão humana. Não precisava dessas palavras muito difíceis, tá, gente? Cuidado com as palavras que vocês... que são de muito assim, eu vou arrasar na redação porque eu estou botando cosmovisão antropológica. Não, seu mil não vai depender de cosmovisão antropológica nenhuma. Seu mil vai depender da coerência e da coesão dos seus argumentos, tá? Então, cuidado para não botar uma palavra bonita e nem acertar o sentido dela. Então, o que é que ela fala aqui? Vamos ver se isso tem relação. É lícito postular que a informação é um bem de valor social, o qual é responsável por... Deixa eu botar alguém para entrar aqui. O qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos de decisão humana. Então, quando ela fala em cosmovisão antropológica pessoal e quando ela fala em processos de decisão humana, ela está falando sobre a autonomia do pensamento. Certo? Então, ela vai desenvolver esse argumento aqui, veja. Nesse raciocínio, as notícias e acontecimentos que chegam ao indivíduo exercem forte poder sobre tal. Eu preferia sobre ele, estimulando ou suprimindo sentimentos como empatia, medo e insegurança. É factual, portanto, que a capacidade de selecionar, via algoritmos, as reportagens e artigos que serão vistos por determinado público constitui ameaça à liberdade de pensamento crítico. Olha só isso aqui, ó. A ameaça à liberdade de pensamento crítico é a mesma coisa que perda da autonomia de pensamento. É muito semelhante, certo? Uma coisa com a outra. Então, ela está na mesma linha.
Evidenciando o supracitado ao livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do especialista comportamental Daniel Kahneman, no qual esse expõe e comprova, por meio de décadas de experimentos socioculturais, a incisiva influência dos meios de comunicação no julgamento humano. Torna-se clara, por dedução analítica, a potencial relação negativa entre a manipulação digital por dados e a autonomia psicológica e racional da população. Nicole, qual foi o argumento que ela usou aqui para defender esse ponto de vista? Nicole? Oi? Cadê Nicole? Tá me escutando? Estou ouvindo agora. Ah. Qual o argumento que você acha que a redatora utilizou neste parágrafo para defender o ponto de vista dela? Tá me escutando? Estou Ah, sim, que escutando. meu fone tava quebrado. Eu troquei, peraí. Deixa eu voltar. O que foi? Pronto, eu voltei a Voltou. sair sem querer. Nicole. Tá. Diz aí. Peraí, marca lá de novo, por favor, para eu poder ler de novo. Como Marca de novo para eu poder ler a parte. Desse parágrafo aqui, qual foi o argumento ou os argumentos que a redatora usou para defender o ponto de vista dela? Ela usa a parte que ela deixa bem claro sobre a população perder a liberdade de pensamento próprio através do que a mídia influencia. Acho que foi isso. Isso. Agora, deixa eu te perguntar. Você concorda que se eu te perguntasse, se você colocasse somente isso na prova, o redator, ele poderia achar que é só uma opinião sua? Eu acho que do modo que ela colocou um pouco, sim. Sim. Mas qual é o argumento que ela usa? Qual é a parte que ela coloca aí no texto que mostra que não é somente a opinião dela? Só um segundo. Ah, ela cita esse Daniel Kahneman, coisa assim? É isso? Isso. Então, ela fala aqui, ó. Daniel, esse nome aí. Ela cita esse livro e explica um pouquinho desse livro, brevemente, né? Uhum. Então, diz que a partir disso, da citação e do que ela disse anteriormente, torna-se clara, por dedução analítica, muito chique isso, dedução analítica, a potencial relação negativa entre a manipulação digital por dados e a autonomia psicológica e racional da população. Então, se ela dissesse somente essa questão das notícias e acontecimentos e etc., que exercem empatia, medo, insegurança, etc., não teria tanta credibilidade quanto ela citar um livro, né, que foi publicado, foi editado, foi vendido. Então, isso aí comprova o argumento dela, comprova a opinião dela. Então, sempre procurem citar alguma coisa que comprovem, que mostrem que o pensamento não é só de vocês, é de outras pessoas também. Beleza? Obrigado. Beleza. De nada. Então, vamos ver agora no outro parágrafo, no desenvolvimento 2, se ela conseguiu desenvolver isso aqui, ó. A sabotagem dos processos políticos democráticos. Vamos ver se ela responde bem. Ademais, é preciso compreender tal fenômeno patológico
como um atentado às instituições democráticas. Ó, ela já botou aqui atentado e democráticas, instituições democráticas. Vamos ver aqui como ela botou no resumo? Sabotagem dos processos políticos democráticos. Então, ela usou uma palavra semelhante aqui, ó. Sabotagem, ela usou atentado, e processos políticos democráticos, ela utiliza instituições democráticas. Então, essas palavrinhas, como eu falei para vocês, elas direcionam a leitura do redator. E ele acha mais fluido o seu texto, ele se sente mais confortável de ler o seu texto. Então, tem uma chance maior dele dar uma nota boa. Quando é um texto que não tem, assim, esse conforto, né, para o corretor, quando ele sente muito pesado, ou então que as informações não estão muito bem estabelecidas, bem conectadas, eu imagino que ele fique agoniado e queira passar a redação logo. E assim, infelizmente, é um processo subjetivo, e eu digo a vocês, talvez haja aquela coisa, estou tão agoniado desse texto que eu vou passar e vou dar essa nota aqui, não vou nem ler o resto. Então, assim, pode acontecer, né? A gente não sabe o que é que passa pela cabeça das pessoas. Espero que não, mas a gente não sabe. Então, quanto melhor você deixar para o corretor, né, para o professor lá que for ler, melhor vai ser para ele dar uma boa nota para sua redação. Então, ademais, é preciso compreender tal fenômeno patológico como um atentado das instituições democráticas. Isso porque a perspectiva de mundo dos indivíduos coordena suas escolhas em eleições e plebiscitos públicos. Então, a partir do tópico frasal, ela vai dando as consequências, né? Vai destrinchando esse tópico frasal. Dessa maneira, o povo tende a agir segundo o conceito de menoridade do filósofo iluminista Immanuel Kant, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência do outro. Evidencia-se assim que o domínio da seletividade de informações nas redes sociais, como Facebook e Twitter, pode representar uma sabotagem ao Estado democrático. E ela usa mais uma vez a palavra sabotagem ao Estado democrático, bem distante dessa aqui, né, que ela usou, mas reforça que o texto dela está bem amarrado, né, porque o desenvolvimento está amarrado com a introdução. Qual é o argumento aqui que ela utiliza para defender a opinião dela? Kelvin. Kelvin? Ah, beleza, Kelvin. Vamos ver. Ai, meu Deus, o que é isso agora? Volta. Amanda tá aí? Emily. Ô, moço, pelo amor de Deus. Diz aí, Emily, o que é que você acha que ela usa para reforçar o ponto de vista dela nesse parágrafo aqui? Me dê uns segundos que eu tô um pouco perdido, peraí. Para não ficar só no achismo, só assim, tipo, eu acho que é isso, mas será que é isso mesmo? O que é que ela usa para enfatizar, para destacar que a opinião dela é convincente? Ela cita Emmanuel. Ela cita Kant. Ela cita Kant. Kant. Segundo o conceito de minoridade, filósofo ministro Emmanuel Kant, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência de outro. Muito bem. E ela não só cita Kant, né, como você bem colocou aí, ela não só cita, como ela diz que ele é um filósofo iluminista, ou seja, ela sabe que Kant existiu em algum momento da história, ela sabe em que momento foi esse. E ela cita também o conceito de menoridade e explica esse conceito. Então, não é somente assim, Kant é o filósofo das luzes lá, mas, tipo, o que é que ele falou de verdade, né? Qual o conceito que ele trabalhou?
Então, não adianta somente botar o nome. Você tem que também explicar por que você está colocando esse nome, né? Então, ela fez isso muito bem e obrigado, Emily, pela participação. De nada. Ela conseguiu amarrar bem os argumentos dela e ponto de vista. Vamos ver rapidamente a conclusão, porque, como eu disse, a gente vai ter uma aula só para a conclusão. Em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio odierno e precisa ser... Alguém sabe o que é odierno? Quem sabe pode me falar, por favor? Quem não sabe pode dizer, eu não sei. Eu não estou vendo quem é. O que é odierno? Senhor. Pois é. Olha, cuidado, minha gente, com termos que são muito usados assim em redação, que as pessoas aconselham a usar, mas que não são do dia a dia, assim, não é que você tem que ser informal, mas você tem que ser bem compreendido, né? Então, você poderia dizer, em vez de odierno, em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio contemporâneo, atual e precisa ser combatida, tá? Não vamos usar a palavra complicada, não. Alguma coisa moderna nos dias de hoje, professor? Será que tem a ver? É isso? Uma coisa moderna nos dias de hoje? Atual, certo. Contemporâneo, sim. certo? Ok. Então, tipo, você pode usar contemporâneo, atual, não precisa embelezar, não. Assim, tá? O importante não é ser um texto bonito, é ser um texto compreensível, fluido. Em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio odierno e precisa ser combatida. Dessarte, as instituições escolares, responsáveis por estimular o pensamento crítico na população, devem buscar fortalecer a capacidade de julgamento e posicionamento racional nos jovens. Isso pode ser feito por meio de palestras, aulas e distribuição de materiais didáticos sobre a filosofia criticista e sociologia, visando aprimorar o raciocínio autônomo livre de influências. Em paralelo, então, primeira coisa, ela trouxe esse agente, as instituições escolares devem buscar fortalecer a ação. Isso pode ser feito por meio de, né, visando aprimorar. Então, finalidade. Em paralelo, as grandes redes sociais interessadas na plenitude de seus usuários precisam restringir o uso indevido de dados privilegiados. Quem é o agente? As grandes redes sociais. Tal ação é viável por intermédio de, então, por meio de restrição do acesso por parte de entidades políticas aos algoritmos e informações privadas de preferências pessoais, objetivando, ou seja, aqui é o meio e o detalhamento, e aqui a finalidade, objetivando proteger a privacidade do indivíduo e o exercício da democracia plena. E aí ela retoma o argumento lá do desenvolvimento. Desse modo, atenuar-se-á, em médio e longo prazo, o impacto nocivo do controle comportamental moderno e a sociedade alcançará o estágio da maioridade kantiana. Ou seja, ela pegou o termo lá de Kant, né, sobre minoridade, e colocou na conclusão para fechar de uma forma satisfatória, né, de uma forma, assim, aquela coisa top, né? Vou fechar aqui, com chave de ouro. Entenderam essa redação? Alguma dúvida sobre ela? Essa complicou um pouquinho, viu? Acho que não só para mim, mas para os colegas aqui também, que estamos comentando. Peraí, eu não estou vendo é porque está aparecendo. Como é? Que essa falou, aqui ficou complicada, professor. Essa aqui ficou complicada. As palavras são meio difíceis, né? Sim, achei um pouquinho complicado, sabe? Mas vocês entenderam, assim, o princípio de como ela colocou o argumento lá no começo, o resumo dos argumentos na introdução bem explícito, e como ela foi no desenvolvimento destrinchando? Assim, pelo menos... Rapaz, isso aí aqui dificultou. Dificultou, né?
Sim, foi o maior rolê. Minha cabeça ficou tipo, oxe, né? A outra. O que é importante vocês terem aqui esse aqui, ó, isso aqui é trabalhado nesse desenvolvimento, nesse parágrafo. Esse outro argumento é trabalhado neste outro parágrafo, certo? E é importante também vocês saberem que ela não fala somente o que ela acha, mas ela usa argumentos, ela usa comprovações, né? Falas de autoridade para comprovar o que ela fala. Então, assim, o que resta sair dessa redação, que eu quero que vocês saiam sabendo, é isso. Vocês não devem ficar só no achismo, vocês podem usar um filósofo, vocês podem usar um livro, tá bom? Então, assim, realmente o vocabulário dela é meio difícil, e eu acho que isso até prejudica. Às vezes você faz isso com a intenção de ser bem notado, de ser bonito, né, de ser uma redação bonita, mas isso até prejudica na hora do redator corrigir, tá? Então sejam mais simples, não precisa desse vocabulário muito rebuscado, tá bom? É uma lição que a gente aprende. Nem sempre as redações nota 1000, como eu digo, são perfeitas. Vejam que nem sempre são. Exatamente. Então, na verdade, nunca são, nada é perfeito. Vamos ver. Esse aqui é uma redação que não teve uma nota boa, não tem uma organização de parágrafos. Vejam que aqui a gente tem uma página de Word e um pouquinho da outra. Ó, e um pouquinho da outra página ainda. Essa redação aqui, provavelmente a pessoa escreveu com uma letra enorme e só ocupou isso aqui, ó, menos de uma página de Word. Então, não sejam preguiçosos lá na hora da redação ou não sejam muito resumitivos. Vocês têm 30 linhas, mas essas 30 linhas, dependendo do tamanho da letra de vocês, pode ter muita coisa, né? Então, façam uma letra um pouco menor, não uma letra microscópica, mas façam uma letra um pouco menor, que dê para vocês discutirem bem os argumentos, problematizarem, né? O importante do desenvolvimento é problematizar. Isso quer dizer discutir o problema, tá certo? Trazer sempre a discussão do problema. Quais são os impactos? Quais são as razões para esse problema? Né? Então, pensem nisso. Problematizem o tema. Vamos ler rapidinho esse aqui, porque, né? Ó, esse tema aqui já é outro. É o Enem 2012, cujo tema foi lá em cima. O movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Foi nessa redação aí, em 2012, que eu tirei 380 pontos. Mas essa não é a minha redação. Então, ele traz aqui alguns textos propostos, né, falando sobre o desembarque dos italianos aqui no Brasil, depois da escravização dos negros, né, e como isso fez com que a cultura aqui fosse miscigenada. Aí o Acre sofre com a invasão de imigrantes do Haiti, Panamá, Equador, né? E aqui ele fala sobre a trilha da costura, de imigrantes bolivianos que vêm trabalhar aqui e acabam trabalhando no Brasil de uma forma análoga à escravidão. Bom, vamos ver o que é que o texto diz. Brasil, o coração do mundo. Já começa errado aqui porque depois de 2 pontos é letra minúscula. O Brasil é um país que nasceu das grandes imigrações. Aí, eu não vou corrigir os textos, senão a gente vai demorar um pouquinho. Não vou corrigir as coisas gramaticais, não, vou deixar para depois, tá? O Brasil é um país que nasceu das grandes imigrações, europeus, portugueses, em busca de grandes propriedades de terra. Graças a isso, nossa cultura é diversificada. No século XXI, o país vem atraindo imigrantes em busca de trazer novidades para nós. Nos textos propostos, não fala nada em trazer novidades para nós. Fala que eles são imigrantes do Haiti, são imigrantes italianos, que vêm trabalhar depois da escravização, e são imigrantes bolivianos, que vêm trabalhar em condições análogas à escravidão. Então, não tem nada de trazer novidades, eles vêm pela necessidade mesmo. E não é porque o Brasil tem uma cultura diversificada que atrai necessariamente esse povo. São as condições de trabalho. Então, há aqui um pouquinho de tangenciamento do tema, tá? Vamos ver aqui. E a introdução não apresenta um resumo dos argumentos, não apresenta uma contextualização,
bem diferente daquelas que a gente leu. Cada cantinho do país exibe a cultura cantinho do país. Ei, boy, cada cantinho do país aqui, cara, exibe a cultura, então não pode, tá? Ser informal. Exibe a cultura de um certo povo, não só nas épocas passadas, mas também, lembra que mas, e porém é sem i, mas também nos dias de hoje, o PIS atrai imigrantes por ser um país de grande diversidade. Não sei o que é PIS nesse contexto. Quando você usa uma sigla, você tem que descrever, definir essa sigla. Então, se a gente usa, por exemplo, Enem, a gente coloca Exame Nacional do Ensino Médio, entre parênteses, Enem, certo? Atrai imigrantes por ser um país de grande diversidade, seus carnavais, suas praias, Salvador, Minas Gerais, tudo isso é Brasil, minha gente, é o coração do mundo. Vejam que é uma linguagem com registro totalmente inadequado para uma dissertação argumentativa e foge do tema. Vocês viram em algum momento nos textos motivadores falando que o povo que vem aqui vem por causa da fama do Brasil, do lazer. Não, é pelo trabalho, tá? Então, leiam os textos motivadores. Contudo, o Brasil também é um país que necessita de mão de obra qualificada, profissionais competentes. Com isso, aumenta o fluxo de imigrações de grandes profissionais. Lembra que é o pessoal que vem trabalhar aqui em condições análogas à escravidão. Então, como é que os grandes profissionais vão sair de outro lugar para trabalhar aqui em condições análogas à escravidão, a não ser naquela crise da Venezuela, né? Com o objetivo de trazer ideias inovadoras para o nosso país. Quem é que disse isso? Onde é que está isso? Quem é? Qual é o argumento? Qual é o livro que fala? Qual é o autor que fala? Qual a pesquisa que fala? Não tem. Então, um texto sem argumentação não é um texto para o Enem. Isto é consequência da má formação educacional dos brasileiros. O pouco investimento na educação, a falta de interesse na busca de uma melhor capacitação para os nossos trabalhadores. E rapaz, sabia não. Em suma, o nosso país é rico em cultura, muitas delas conhecidas internacionalmente, como o nosso carnaval. Mas deixa um pouco a desejar na educação. O governo deveria investir mais em cursos profissionalizantes de longa duração, projetos que incentivam o jovem para o mercado de trabalho. É isso mesmo? Como é que ele deve investir? Isso aqui está muito básico para uma conclusão. A conclusão tem que ter agente, meio, detalhamento e finalidade. Então, vejam, o que é que vocês acharam desse texto? Sem nexo, né? Não entendi nada. Não entendeu, né? Meio sem nexo, então é isso. A organização da redação, introdução, desenvolvimento e conclusão, né, daquela forma, tese, resumo dos argumentos, tópico frasal, todos esses conteúdos que a gente já viu, eles devem ser usados por vocês na hora da prática. Então, aqui a gente não vê um tópico frasal, aqui ele não fala coisa com coisa. Fala uma coisa aqui, aí fala outra coisa completamente diferente aqui. Não tem um argumento que defenda, que embase. Então, é como se fosse somente um texto de opinião, um achismo, certo? Uma conversa com um colega da escola. Não tem muito conteúdo novo, então, para mim é estranho. Não, corta ele. Então, isso aí falha na competência 2, que é conhecimento de outras áreas, interdisciplinaridade. Falha na competência 3, que é coerência, né, organização das ideias. E falha na competência 4 também, que é coesão, usar os conectivos, os pronomes de uma forma a deixar o texto bem conectado. Falha na conclusão, e, enfim, eu não vou falar as outras. Pronto, então, gostaram das análises? O que é que vocês acharam das análises? Deixa eu voltar para mim, volta para mim. Peraí. Onde é que tá? Que túnel infinito é esse, meu Deus, meu Deus. Ei, estão me vendo agora, né? Ó, pronto. Beleza. Então, vamos fazer mais análises como essas, tá certo? Espero que vocês tenham entendido a questão do desenvolvimento, que é necessário vocês terem essas contribuições de outras áreas, né, para que vocês não fiquem somente no achismo, tá bom? Agora, eu vou dar algumas dicas agora nesse final de aula. Não, calma, que a gente começou um pouquinho atrasado.
eu vou dar umas dicas agora neste final de aula para como vocês podem se informar, certo? Como vocês podem ser informados, onde vocês podem buscar esses argumentos, buscar essas contribuições de outras áreas, além dos livros, além das disciplinas que vocês já estudam na escola, essas atividades que muita gente está dizendo, atividade besta, essas atividades servem para nada, mas essas questões que os professores estão passando sobre natureza, sobre identidade, sobre direitos humanos, essa semana agora, né? Sobre saúde, tudo isso serve, de certa forma, para vocês usarem também no Enem, tá? Então, tentem aproveitar, tentem colher tudo isso aí, tá? E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Caderno na mão, eu posso disponibilizar os links depois, mas é bom vocês anotarem, tá? Caderno e lápis. Vamos lá. Pegaram. Olha. Professor? Oi. Queria fazer uma pergunta antes. Pode dizer. No final dessa última, nessa última redação aí, teve uma hora Sim. que ele falou sobre PIS. O senhor falou que ele não falou que era PIS, que o correto era falar. Sim. Colocar a sigla e depois o significado, algo assim, né? Entre parênteses. Entre parênteses. Seria colocar... Na seria verdade... correto... Fala. É correto colocar do jeito contrário? Por exemplo, colocar primeiro o significado e depois a sigla? Entre parênteses? Na verdade, era isso que eu ia dizer. Quando tu falou a sigla e o significado entre parênteses, eu ia dizer, na verdade, é melhor colocar a definição, Exame Nacional do Ensino Médio, completo, e entre parênteses, Enem. Ou então, certo? A sigla entre parênteses, ou a abreviação. Certo, era só isso mesmo, obrigado, hein? Valeu. Olha, então, pode falar só a descrição? Pode falar só a descrição, mas é aconselhável que se coloque o parênteses depois. Isso não vai lhe punir, não, mas assim, de uma forma severa, mas é aconselhável. Vou espelhar aqui para vocês a tela inteira. Vamos lá. É essa aula aqui que vocês têm que assistir, tá certo? Tá lá na plataforma. Ela traz uma explicação bem legal dessa aula que a gente teve, tá? Nexo. Assim, minha gente, por enquanto, a gente só tem coronavírus, Jair Bolsonaro, né? Nas manchetes da maioria dos jornais. Mas a gente vai pescando aqui, vamos ver o que a gente encontra, né, que pode ser usado, porque eu acho muito difícil que o tema da redação seja coronavírus. Bom, esse jornal aqui, o Nexo Jornal, nexojornal.com.br, vocês vão encontrar muitas matérias, assim, bem legais e aprofundadas, tá? E alguns temas são bem atemporais. Eu vou puxar aqui um pouquinho para baixo. Um pouquinho não, muitinho. Vejam, tem temáticas, questão racial, LGBT, trabalho, questão indígena, que são muito pertinentes para são temas que geralmente têm muito a ver com a redação do Enem, né? E eles trazem reportagens aprofundadas sobre isso. Eles trazem gráficos, citações, então opiniões. Eu acho que é um site bem legal para vocês pesquisarem. Além disso, ele traz também questões interativas, gráficos mais interativos, reportagens mais interativas, não é somente texto, certo? Tem uma organização, assim, de você participar da reportagem usando o próprio mouse, e tem de tudo aqui, ó. Até tá pensando em sexo, consumo de pornografia, tal. Provavelmente falando sobre o mercado pornográfico. Aqui, ó, interativo. O que você sabe sobre Douglas Adams? Faça o teste. Então, a partir desse teste, que é uma forma
interativa de você lidar com a notícia, você vai descobrindo algumas curiosidades. Eu não sei nada de Douglas Adams, mas posso descobrir aqui. Então, eu acho que é um site legal para vocês, tá? Pra vocês se informarem um pouco sobre isso. Ah, é o autor desse filme aqui, desse livro aqui. Ok. BBC News Brasil. BBC Brasil, num momento em que a imprensa, né, tá tão descredibilizada aí por por pessoas que não sabem muito o que falam, inclusive eu achei muito pertinente o tema dessa semana da Secretaria da Educação, que foi sobre a liberdade de imprensa. Quem quiser fazer tem até amanhã para me entregar. Então, esse tema aí, e diante de um contexto em que a liberdade de imprensa está sendo tão deteriorada, né, está sendo tão atacada, a gente tem que prezar por bons sites, por bons veículos de comunicação. E BBC Brasil, eu, como jornalista, digo que é um bom veículo de comunicação para vocês se informarem. Por enquanto, tem muito coronavírus, como a gente já viu, né? Mas tem documentários, tem reportagens mais também atemporais, aprofundadas, sobre várias questões sociais, tá? Principalmente nessas abas de ciência, de história, meio ambiente. Então, são coisas que valem a pena vocês checarem. Outra forma de se informar, Twitter. E você não precisa ter o aplicativo do Twitter. Você pode entrar pelo próprio navegador do celular, para não sobrecarregar a memória do seu celular. Então, no Twitter, você pode procurar páginas como essa, da Super Interessante, da revista Super Interessante. E aí, ele tem os links das matérias e tem informações mais reduzidas. Mas eu digo uma coisa, não fiquem só nas manchetes, né? Se tiver uma coisa que importa, que para vocês seja interessante ler, é bom ler além da manchete, tá bom? E aqui vocês podem usar até mesmo super-heróis na redação do Enem, mas não super-herói de uma forma isolada, e sim ele num contexto. Ó. Saiba como bandidos na época da maior crise econômica que o mundo já viu, levaram ao surgimento da essência personificada do bem na cultura popular, e ao surgimento aí do super-homem, por exemplo. Então são conteúdos interessantes, que é super interessante, bem pleonasmo aí, interessantes da super interessante. Outro canal legal, esse aqui, História Digital, canal não, página do Twitter. Vocês podem se informar também sobre ele, tem quiz, tem abordagens da história de uma forma diferente do que vocês veem na escola, né? Muitas vezes nos livros didáticos. Complementa a informação que vocês veem na escola. MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, para citar obra de arte, citar pintura, também é uma boa citação para o Enem. Então, aqui vocês podem se informar sobre isso, tá certo? Citar obras artísticas, isso é muito legal. USP, Ciência USP. Então, aqui vocês podem conferir também as novas descobertas, né, científicas. Lembrando que ciência não é só biologia, química e física. Linguagem também é ciência. História também é ciência, tá certo? Geografia é ciência. Então, ciência é muito mais do que somente a área da saúde. E aqui vocês podem encontrar muitas pesquisas científicas que são publicadas nessa página aqui, nesse Twitter. Meio, canal Meio. Eu assino o canal Meio, vou mostrar para vocês. Meio é uma nova forma de se informar, bem merchandising aqui. Vocês podem colocar o e-mail de vocês, coloquem o Gmail, né, que é melhor, ou então institucional, mas assim, seria melhor o Gmail porque vai ficar permanentemente com vocês. Vocês assinam, botam o e-mail, assina, a assinatura básica é gratuita, como o próprio site diz, e olha a que você tem acesso. Todo dia, de segunda a sexta, no seu e-mail, vai chegar um e-mail, da revista Meio, com as principais notícias do dia. E aí ele traz um resumo das principais notícias, certo? E traz também hiperlinks, que são essas marcaçõezinhas aqui em laranja. E aí você pode se aprofundar na matéria, porque aqui são muito resumidas as questões que ele traz, as notícias. Você pode se aprofundar clicando nesses hiperlinks,
tá? E ele traz muito política lá no começo, mas no final tem muito sobre cultura, sobre cotidiano digital, então são também, vocês podem ficar ligados nisso aí para o Enem. Podcasts também são ótimas fontes de informação. Recomendo Clube do Livro, de Antônio Fagundes, são episódios bem curtinhos, 13 minutos, 10 minutos, 11 minutos, dá para ouvir enquanto vocês estão tomando café, comendo e tal. É o que eu faço, geralmente, enquanto eu estou assando lá meu omelete, eu escuto. E aí, é importante, é legal, porque é literatura, tem resumos de livros, de obras literárias, e a associação disso, por exemplo, com alguns temas. Eu acho que aqui tem literatura, histórias de amor, livros, por exemplo, livros sobre feminismo, drogas, crime organizado e justiça. Então, ele associa obras literárias, o Antônio Fagundes, a alguns desses temas. Eu acho bem legal vocês conferirem também. E aqui também sobre literatura, o 30 Minutos de Literatura, também podcast. E aí ele publica episódios, né, sobre literatura, a maioria deles é curto, a maioria é curto, 30 minutos, mas tem alguns que ultrapassam um pouquinho, tá? E até mesmo o BBB, vocês podem utilizar como uma citação em redação. E o Spotify disponibiliza vários podcasts de várias categorias, jogos, música, arte, entretenimento, negócios, educação, sociedade, cultura, e aqui vocês podem encontrar o que mais se adequa ao gosto de vocês, tá? Penúltimo, eu dou essa dica aqui do Greg News no YouTube. Greg News tem um pouco de ser bem partidário, ele é bem partidário, mas tem coisas dele que são muito aproveitáveis. Principalmente porque quando ele faz a crítica, né, a crítica meio humorística, meio cômica, ele também traz dados e manchetes, né? Ele reúne, faz um apanhado de dados que justificam a opinião dele. Então, assim, tem alguns temas, por exemplo, guerra às drogas, plástico, sobre sustentabilidade, sobre moradia, alimentos ultraprocessados, prisões, refugiados, que são temas importantes. Claro que também tem rebanho, velhofobia, né? Tem algumas coisinhas assim também. Mas vocês selecionem o que for melhor para vocês. E por fim, o merchandising, o meu Instagram, vocês podem acessar lá, tá? Algumas dicas que eu trago também, não somente sobre temas, mas também sobre como organizar o texto, quando usar vírgula, etc. E também trago algumas coisas de alguns temas também, algumas coisas que vocês podem conferir, né? Algumas dicas para vocês se aprofundarem um pouquinho, como esse Slam Resistência, que é uma poesia feita nas ruas em São Paulo, e são poesias com um ótimo conteúdo, e são poesias de resistência, né? Feitas por pessoas das comunidades, das periferias. Então, tem também algumas dicas por aqui. Beleza, minha gente? Cadê eu? Anotaram? Pronto. Então, minha gente, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Obrigado por terem ficado até o final da aula. Espero que na semana que vem nós tenhamos mais pessoas, né? Porque, mais uma vez, eu digo, a redação ela é muito importante para o Enem, e meu coisa travou aqui. Voltou. Travou, voltou. Pronto. Então, valeu pela aula de hoje, tá certo? E eu vou passar uma atividade para vocês montarem o horário de vocês nesta semana e me entregarem domingo. Um horário montado. Eu vou falar lá no grupo do WhatsApp. Certinho? Então, um abração aí para vocês. Espero que tenham gostado. E alô pro bairro da Torre. Um abraço. Mandaca. Aê, Mandaca, tamo junto, Mandaca. É isso aí, Mandacaru. Pronto. Gostar
Tá certo, um abraço, pessoal. Beijão. Tchau, tchau. Até mais.